Amigos dos síndicos do Vale, como vão vocês? Tudo bem? Mais um vídeo, mais um convidado. Hoje eu aqui com o Dr. Renato, advogado desde 2008, sócio da Carvalho e Ferreira, Sociedade de Advogados e especialista em Direito Imobiliário. Como vai, doutor? Bom dia, Jaime. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, bom dia, pessoal. É isso aí. Me conta um pouco do senhor, o que o senhor faz no dia a dia e quais outras especialidades que o senhor trabalha. Então, a gente atua bastante na área de direito civil em geral, com um foco em direito imobiliário. Eu sou especialista também em direito das relações de consumo e em direito processual civil, que são as áreas que são relacionadas não só à parte de direito civil, mas em geral à parte de direito imobiliário também. Poxa, bacana. Qual o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, doutor? Bom, hoje a gente vai falar um pouco das ações contra a construtora, seja as ações que são movidas pelos consumidores, também as ações movidas pelos condomínios, ações que são de suma importância para que ao receber um imóvel você consiga se certificar de que aquele recebimento está dentro da legalidade, dentro da lei. Ok, então vamos começar então? Vamos lá. Então, dentro dessa linha que o senhor colocou, quais são os cuidados que devemos tomar quando vamos adquirir um imóvel em construção? Então, Jaime, o imóvel quando é adquirido em construção, a gente tem que observar que a relação entre a construtora e o adquirente é uma relação de consumo, né? Então, ele vai ser regido basicamente pela lei consumerista. E a lei consumerista ela visa equilibrar a relação, uma vez que a construtora detém todo o conhecimento sobre a área em que ela atua, que é a construção civil. Então, a lei consumerista ela vai tentar equilibrar essa relação. E o que ela faz? Ela determina que algumas cláusulas do contrato de compra e venda sejam consideradas abusivas. E muitas vezes a gente consegue a anulação dessas cláusulas. Tá? Então, esse cuidado com a redação do contrato é muito importante, você levar para a análise de um advogado para saber se aquele contrato existe alguma cláusula abusiva ou não. Ou seja, a construtora sempre tem um jurídico por trás dela. Exato, a construtora sempre tem um jurídico por trás dela e aí para ela vai valer a pena colocar alguma cláusula que imponha ao consumidor o pagamento daquela taxa, porque o número de consumidores que vai acionar ela para pedir a devolução daquela taxa que foi cobrada ilegalmente é infinitamente menor ao lucro que ela vai ter cobrando aquela taxa. E a gente vê direto isso, né? Algo leonino, sempre leonino. Aliás, qual contrato de construtor que não é leonino, né? É muito difícil não ter nenhuma cláusula que seja leonina no contrato. Bom, entrando nisso, já é isso o próximo tema. Quais são as cláusulas abusivas mais comuns? Então, a gente vê muita cláusula de cobrança de taxa abusiva, né? Então, você tem aí a taxa de individualização de matrícula, que muitas construtoras falam para o consumidor que aquela taxa é uma taxa de cartório, mas na verdade essa taxa de individualização de matrícula é de responsabilidade do incorporador. Tem também aquela taxa SAT, que é a taxa de assessoria técnico-imobiliária, que a construtora cobra para a redação de um contrato. Mas ela tem o jurídico, o contrato normalmente é de adesão, então são todos contratos iguais, não faz sentido ela cobrar. Ela que está vendendo, não faz sentido ela cobrar isso do consumidor. E também uma questão interessante é a questão da taxa de corretagem. Em 2016, teve um julgamento no STJ, e para quem não sabe, o STJ é a Corte Superior aqui do Brasil, né? E lá foi definido que essa taxa, quando ela está prevista no contrato, ela é legal a cobrança. Mas eu tenho muitos clientes que pagam essa taxa e não tem a previsão no contrato. Quando não tem a previsão no contrato, a cobrança da taxa se torna ilegal. Então faz-se necessária o ajuizamento de ação contra a construtora para a gente reaver essa taxa. Mas também. me permita a ignorância. A taxa de corretagem não é de quem vende? Isso, é de quem vende. E a discussão que se colocou, né, é justamente isso, né? A construtora ela monta um stand de vendas, ela contrata a própria imobiliária
para trabalhar naquele stand de vendas e ela repassa essa taxa para o consumidor. Injusto, né? No meu ver, também é injusto. Para mim, perante a lei de consumo, isso é o que a gente chama de venda casada pura. Mas por que o STJ entendeu que essa cobrança é legal? Porque ele entende que a construtora pode repassar, ainda que indiretamente, esse preço para o consumidor. Então, ao invés de cobrar, vamos supor, um imóvel que custa 100, ao invés dele cobrar 100 mais 6% de comissão, ele deve cobrar 106 e já embutir a taxa dentro do contrato, com a cláusula especificando que é o consumidor quem está pagando essa taxa. Isso é uma faca de dois gumes. Eu que sou contador, não concordo com eles. Eu também não. Já está no custo já está no custo do imóvel, né? Eu também não. Tem muita decisão no STJ que a gente vê que são decisões políticas, né? E aí a gente fala que o que é moral é diferente do que é legal. Muitas vezes o legal não acompanha a moralidade. No meu ponto de vista, eu concordo com você. Quem deveria pagar essa taxa é a construtora que está vendendo as unidades. Mesmo porque que saindo dessa situação, qualquer pessoa que vende um imóvel, quem paga a corretagem, quem é? É sempre o vendedor. Então, né? Não sei o que o STJ define de forma diferente, né? É isso aí. Bom, e no momento da entrega do imóvel, quais cuidados você recomenda? No momento da entrega, a gente tem alguns cuidados, como por exemplo a questão do atraso de obra, né? A gente sabe aí que houve um boom imobiliário e que as construtoras começaram a construir vários imóveis porque estava valendo muito a pena, mas muitas vezes elas assumiam algumas responsabilidades que não conseguiam cumprir, e aí começou a atrasar, os empreendimentos começaram a atrasar. Então essa questão do atraso é um dos cuidados que se deve tomar, principalmente na entrega. Outra coisa é a questão de assinatura de documentos na entrega. Muitas vezes a construtora ela vai falar assim, então Jaime, estou te entregando seu imóvel, assina aqui esse documento para a gente formalizar a entrega. E aí naquele documento muitas vezes tem ali que você concorda com o atraso da obra, entendeu? Que você concorda em pagar uma taxa que é abusiva. Então, não só na questão quando você está contratando a construtora para comprar aquele empreendimento, se faz necessário você consultar um advogado, como também quando você vai receber, é importante, né? A questão de vistoria, para ver se o imóvel está sendo entregue da forma como a construtora prometeu, e muitas vezes a gente vê aquela questão de foto meramente ilustrativa, e aí não constou no memorial descritivo que na sacada ia ter uma pia, e na foto tinha uma bela pia na sacada. Você tem direito. Você tem direito. Então, assim, tem que analisar passo a passo, não só na questão de quando você está assinando com a construtora, mas também quando você está recebendo, para saber se você não está comprando gato por lebre. Né? As pessoas não entenderam ainda que o advogado é para tudo na vida, né? É importante sim. Não é só médico, né? Entendeu? Então o advogado, gente, é para tudo na vida. Né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente, né? Aliás, existe uma coisa que se chama remédio jurídico, né? Exato, é isso aí. O que são lucros cessantes, esses lucros cessantes? Então, aí a gente vai entrar na questão do atraso. A gente tem alguns pontos que são originais do atraso na entrega em específico, né? O lucro cessante é um dos pedidos que você faz quando a construtora atrasa a entrega. E o lucro cessante é tudo aquilo que o comprador da unidade deixou de ganhar em razão desse atraso. Então, vamos supor, eu comprei uma sala comercial e eu comprei para alugar. Se a construtora tivesse entregue no prazo, desde o início que ela prometeu entregar, eu teria a possibilidade de alugar aquela sala. Então, todos os aluguéis que eu deixei de ganhar é caracterizado como lucro cessante. Hoje o lucro cessante na jurisprudência, que são os julgados, né, são arbitrados em 0,5% sobre o valor da unidade. Então, aquele atraso é passível você ganhar lucro cessante de 0,5% por mês sobre o valor da unidade. Eu sei que isso não se encaixa talvez em lucro cessante, que talvez não tenha nada a ver, mas quando faz financiamento pelo banco, que continua o proprietário a pagar aquele valor à caixa que está ainda em fase de construção e fica
porque a construtora ainda não regulariza alguma coisa lá, também entra mais ou menos parecido com isso, não? Aí a gente tem que analisar o caso a caso, tá? Essa taxa é chamada de taxa de evolução de obra. Quando você faz o financiamento antes da entrega do empreendimento. Isso é muito comum e ajuda a construtora a financiar a obra que ela está se propondo a fazer. A gente teve um caso aqui em São José que eu peguei algumas ações e lá houve a cobrança dessa taxa porque o atraso foi superior a 6 meses. Né? E aí os consumidores tiveram que continuar pagando aquela taxa sem abater nada da dívida, né? Eles continuam com aquele valor da dívida e até certo ponto em que a construtora foi numa assembleia nesse condomínio e essa construtora se comprometeu a pagar essa taxa a partir daquele momento. Mas quem disse que ela pagou? Apesar dela ter se comprometido a pagar, ela... Mas aí entra outras coisas também, né? Porque na verdade, como o valor do imóvel às vezes é muito grande, os juros que vai no final também aumenta muito, né? Essa questão dos juros é um pouco controversa também, né? Porque o que os julgados entendem? Eles entendem que você está recebendo um bem que está se valorizando no tempo. Então, muitas vezes pode se caracterizar enriquecimento ilícito o não pagamento dos juros. Então, os juros são devidos, mas o atraso na obra é ocasionado pela construtora. Então, muitas vezes, você pode verificar quem é o responsável pelo pagamento disso, né? Porque você não teria que pagar se a construtora tivesse... Exatamente, tem que cumprir o contrato. Exatamente, tem que cumprir o contrato, é isso aí. O que é a inversão da cláusula de mora? A inversão da cláusula de mora é um segundo pedido que a gente faz. Quando o consumidor ele atrasa uma parcela para a construtora, normalmente ele tem que pagar multa, juros, correção monetária e honorário de advogado. E a construtora, quando atrasa, no contrato que ela faz lá e cobra você para fazer o contrato, ela não prevê nada. Então a inversão da cláusula de mora é justamente isso. É você buscar aplicar contra a construtora a mesma condição que é aplicada contra o consumidor. Então, nesse ponto, a construtora teria que pagar, caso ela atrase a unidade inteira, né? Porque esse é o atraso dela. O consumidor atrasa a parcela. Qual é a parcela da construtora? É te entregar o imóvel. Quando ela atrasa, ela tem que pagar multa de 2%, muitas vezes é o que está previsto no contrato. Multa de 2%, juros de 1% ao mês, sobre o valor total da unidade, que é o atraso dela. Então é isso que a gente busca no processo. Só que teve um recente julgamento também no STJ, que inclusive foi no início desse mês de maio aí. E o STJ entendeu o seguinte: é possível você pedir lucro cessante e é possível você pedir a inversão da cláusula de mora, mas não é possível você cumular os pedidos. Tá? Então, muitas vezes vai muito mais valer a pena você pedir a inversão da cláusula de mora, quando ela está em 1%, né, do que você pedir a aplicação do lucro cessante. Mas por que isso? Existe uma coisa no direito que é chamada de bis in idem, que são duas penalidades em cima do mesmo fato. Então, o STJ entendeu que você cumular esses pedidos de lucro cessante e inversão da cláusula de mora são duas penalidades moratórias em razão do mesmo atraso. Por isso que você não pode cumular, entendeu? Então, qual é o fato? Atraso na entrega do imóvel. E o que é devido? Ou o lucro cessante ou a inversão da cláusula de mora. De novo, não concordo. É brincadeira. Eu também não concordo. Lógico que não. Não tem nada a ver eu deixar de ganhar de um aluguel com o atraso do contrato. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, porque assim, muitas vezes, e qual que era a discussão, né? Por que isso chegou no STJ? Porque os advogados e as partes que defendem os consumidores entendem que o lucro cessante não é uma pena moratória, é uma pena compensatória. Lógico. Enquanto que a inversão da cláusula de mora, aí sim é uma pena moratória. E a pena compensatória pode ser cumulada com a pena moratória. Mas, novamente, a gente teve uma decisão política aí no STJ. Acredito eu que se ele entendesse diferente, muitas construtoras iriam falir no mercado, né? Porque por conta do boom imobiliário houve um sem número de atrasos de entrega de imóvel. E aí ele decidiu que cabe a inversão da cláusula de mora, mas não cabe cumular. De certa forma,
tá bom, mas não tá, né? De certa forma, tem uma indenização a ser pleiteada. Tem uma indenização, mas de novo, não, na minha opinião, não ajuda o consumidor de forma alguma, né? Não é assim que deveria ser. Não é assim que deveria ser. E os danos morais, quantos são aplicáveis? O dano moral ele é muito subjetivo. Ele é aplicado, às vezes o que é dano moral para mim pode não ser dano moral para você. Mas trazendo para esse caso da entrega do imóvel, ele vai ser, ele é muito pessoal, mas a gente vê alguns casos que são bastante comuns. Então, eu tenho alguns clientes lá no escritório, alguns casais que compram o imóvel e marcam o casamento para a data próxima da entrega do imóvel. É o mais comum, né? É o mais comum. Se quem casa, quer casa. Exatamente. E aí a construtora atrasa, a pessoa se casa e tem que continuar morando com os pais, tem que continuar morando separado, e isso muitas vezes acaba com a relação. E aí isso sim é o que a gente chama de dano moral, entendeu? Então, mas vai ser o caso a caso. Algumas pessoas vão ter outro tipo de dano que aí tem que levar para o advogado para ele entender se aquele caso se aplica à indenização por dano moral ou não. Tá? Mas é interessante. É isso interessante, sim. Sobre vício construtivo, é também o consumidor quem deve acionar a construtora? Então, o vício construtivo é um outro assunto que é bastante interessante nessa questão das unidades a construir, né? Nesse caso, tanto o consumidor direto quanto o seu condomínio podem acionar a construtora. Vai variar da intenção do reparo e do que aquele problema afeta. Vou te dar um exemplo. Uma infiltração que vem de uma área externa e afeta uma unidade condominial, tanto o consumidor daquela unidade quanto o condomínio podem acionar a construtora. Agora, vamos supor que é uma infiltração de vaga de garagem, né? O térreo está com infiltração e está vazando no subsolo, que é a garagem. Aí é o condomínio que tem que pleitear em nome de vários condôminos que a construtora repare esse problema ou uma indenização. Entendeu? Entendi. Isso aqui é interessante, né? Qual é o prazo que se tem para ajuizar a estação contra a construtora? A gente tem um conceito aí, mas vamos lá. Esse assunto é bastante polêmico, né? Porque o direito é bonito por conta disso. Ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência humana. Então, muita gente não concorda com o meu entendimento. Muita gente entende que o aplicável nesse caso é o artigo 618 do Código Civil. No artigo 618 do Código Civil, ele fala que a garantia da obra é de 5 anos. Só que você tem que analisar o Código Civil num contexto geral. O artigo 618, ele está dentro do contexto que fala da empreitada. A empreitada é diferente da incorporação imobiliária. A empreitada é o caso em que você contrata um construtor para construir uma casa, que você contrata um construtor para arrumar um problema de vício construtivo, que você contrata um construtor diretamente. A incorporação imobiliária é o inverso, o construtor constrói e te vende o imóvel pronto. E nesse caso, e o meu entendimento não é só meu, ele é baseado numa súmula do STJ, é aplicável o prazo prescricional de 10 anos. E não de 5, como está previsto no artigo 618. Essa súmula ela é baseada no artigo 205 também do Código Civil. Tá? E esses 10 anos ele se inicia a partir do momento que você tem ciência do problema. Então, se a gente recebe uma unidade hoje, e hoje eu já vejo que tem um problema de infiltração, eu tenho 10 anos para acionar a construtora sobre aquele problema. Se o problema vier a acontecer durante 6 anos, eu tenho mais 10 anos. Isso. Se aconteceu depois, aí a gente vai tratar de vício oculto, né? Você descobriu ele depois, né? O cuidado que tem que se tomar aí é para saber se o problema é de manutenção ou se é um vício construtivo, né? E aí não é um profissional do direito que vai dizer. É um engenheiro que vai falar. Ou um arquiteto, exatamente. Agora, e como funciona essa ação? Então, essa ação ela pode se basear em duas formas diferentes. Ou você vai pedir a indenização pelo que você já fez,
pelo que você gastou para reparar aquele problema, ou você vai pedir a obrigação de fazer, que é obrigar a construtora a reparar o seu problema. É mais complicado, né? Muitas vezes é mais complicado, mas muitas vezes também é complicado você fazer o reparo. Por exemplo, eu estou com um condomínio que o reparo todo... Custa 3,5 milhões de reais. Como é que... Exatamente. Por que será que a gente sabe, né? Como é que os condôminos vão fazer um rateio para custear isso? Fica inviável. Então, nesse caso, a gente entra com a ação de obrigação de fazer. Na metade do caminho, essa ação de obrigação de fazer pode ser convertida numa indenização. Sim. E aí a construtora paga e depois você faz o reparo, enfim. Mas são esses dois caminhos. No primeiro caminho, que é a ação de indenização, a gente recomenda que você busque pelo menos 3 orçamentos daquele reparo. A ação vai se basear pelo orçamento do mais barato. É importante que nesses orçamentos, se for possível, a pessoa que te deu o orçamento manifeste qual é a causa. Então fale, ó, aqui tem uma infiltração por conta que a manta foi mal feita, entendeu? Então é um vício construtivo. Se tiver isso, aí a gente tem uma ação com mais força, com mais solidez, mais fácil da gente ganhar, né? Agora, se for uma ação de obrigação de fazer, aí é importante o condomínio ou o condômino contratar um especialista da área, seja um engenheiro civil, seja um arquiteto, para que ele faça o que a gente chama de parecer técnico. Nesse parecer técnico, o profissional especializado, ele vai apontar quais são os problemas e apontar quais são as causas daqueles problemas. E aí, com base nisso, o advogado ele vai falar, olha, juiz, tá aqui os problemas, estão aqui as causas, e a construtora ou o empreiteiro ele tem que reparar aquele problema. É uma obrigação de fazer, entendeu? É óbvio que esse processo ele vai depender da avaliação de um perito, né? Então é diferente o especialista que a parte contrata do perito que é uma pessoa de confiança do juiz, né? Da mesma forma que você, quando vai fazer um reparo, contrata alguém que seja da sua confiança, o juiz, quando ele vai julgar uma ação, ele contrata alguém no processo que é da confiança dele. E o perito vai falar, olha, o problema é esse, a causa é vício construtivo. Pronto. O juiz com certeza vai dar ganho de causa, seja para o consumidor ou seja para o condomínio. Muito bem. Agora é uma coisa que, vamos lá. E esta ação é cara? Quanto custa? O custo é um pouco variável, né? Ele depende muito do reparo que você tá pedindo, vai depender da obrigação de fazer que você está pleiteando, né? Mas existem alternativas que você pode optar para baratear esse custo, né? A ação de obrigação de fazer, com certeza ela é mais barata do que a ação de indenização, na medida em que você não tem que gastar um dinheiro antecipadamente para reparar, para depois pedir de volta, né? Só no final, né? Só no final que ou a construtora vai arrumar o seu problema, ou isso vai se converter em indenização e aí você contrata quem você quiser. Entre aspas, tem custas, vai ter também o perito, né? Tem uma série de custas que muitas vezes essas custas vão ser ressarcidas para a parte que vence a ação, né? Sim. Então, se for uma ação com um fundo de direito bem sólido, eu acho muito difícil que o condomínio tenha gasto com isso. E é importante também você contratar um advogado de confiança que muitas vezes pode cobrar o êxito nessa ação, né? A gente sabe aí que a tabela da OAB é uma tabela um pouco rígida, que deixa pouca margem para o advogado negociar, mas o Estatuto de Ética da OAB permite que ele cobre no final da ação e no êxito. Então, apesar de ser uma ação um pouco custosa, o que o condomínio tem que ter ciência é que isso está trazendo uma valorização para aquele imóvel. Então traz um benefício para todos os condôminos, né? Mesmo porque se ele tiver que executar essa obra também, né? Com certeza, vai ficar caro, vai ficar no bolso de cada um. Exatamente. Então ele entrar com o advogado ou não, gastar um pouco, teoricamente um pouco a mais
né? Para ver esse dinheiro de volta, para ver esse benefício De uma forma ou de outra, né? Exato, na própria unidade e na valorização do próprio Aliás, foi imóvel. o que argumentamos no condomínio, né, supracitado, né? E não... Exatamente. É isso aí. É isso aí. Lá é importante que a coisa está caminhando bem, o laudo está bem explicado, né? Item a item dos problemas que a construtora tem que reparar. E eu acho que a gente tem boas chances de êxito. Eu analisei, eu também acho que tem uma boa chance de êxito lá, né? Bom, foi interessantíssimo. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, eu quero de antemão agradecer aí a oportunidade. Eu acho muito interessante a gente poder expor essa questão para os consumidores, expor essa questão para os condomínios, porque enquanto aquele negócio que eu comentei no começo, enquanto for lucrativo para a construtora colocar isso e fazer as coisas chutadas ou fazer as coisas mal feitas porque as pessoas não buscam o direito delas, enquanto isso for bom para a construtora, enquanto isso for bom para os fornecedores de serviço em geral, isso vai continuar acontecendo. Então, enquanto a gente não conseguir colocar uma dor no bolso de quem te fornece o seu serviço, a coisa vai continuar acontecendo. E eu quero fazer um convite para o pessoal de Taubaté, né? O Ailton está aqui de novo, viu, gente? O Ailton não sai daqui, não sei porquê. Então, um convite para o pessoal de Taubaté é hoje, né? E o Dr. Renato vai estar lá palestrando juntamente com o Dr. Silvio e outro amigo da gente aqui. Pessoal, que hora que vai ser, Ailton? Fala aí. 19 horas na Associação Comercial e Industrial de Taubaté. É isso daí. Esperamos vocês lá. Isso, porque já foi uma palestra, né? Na verdade, é uma palestra que já ocorreu pelos Síndicos do Vale. Foi maravilhosa, foi lá no The One, né? E hoje a gente trouxe ele aqui para a gente só dar um complemento em relação a um outro vídeo do YouTube que nós fizemos. Eu só tenho também a agradecer e quero me despedir de vocês com um grande abraço. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço a todos aí. É isso aí.